Olá a todos, galerinha do 3D, estamos aqui para a segunda aula e nessa segunda aula eu queria trazer a proposta de analisar alguns jobs, né, que eu produzi no ano passado, em algum tempo também. Começar falando que, mais uma vez, alguns termos e nomes, nomenclaturas que a gente pode falar aqui pode ser meio assustador para quem está começando, tá? Mas pode ficar tranquilo que a gente vai repassar isso tudo no curso, tá? Do zero mesmo, tudo. Então pode ficar bem suave quanto a isso, tá? E vamos lá. Bom, eu tô aqui com o meu Behance, né? Para quem não conhece, meu Behance é Gabriel Guerra VFX, tá? Tem uns jobs que eu atualizo, alguns eu não atualizo. Tem alguns que eu não posso atualizar, não posso colocar aqui por conta de termos, né? Então tem muito job que não tá aqui, que eu não posso colocar, e eu evito também colocar. Eu gosto de colocar só no meu portfólio tudo que eu tenho direção artística do zero até o final, tá? Então, vamos pegar uma retrospectiva aqui, tá? O que eu quero mostrar com vocês com meus materiais aqui. Eu quero passar a ideia de como eu desenvolvi esse job, tá? Eu vou escolher alguns jobs aqui e quero mostrar como eu desenvolvi ele desde a pré-produção, tá? Passando por todas as etapas que a gente viu na aula 1. Então, eu vou mostrar já algumas coisas aqui funcionando dentro de software, entendeu? Na pós-produção, no After Effects, algumas coisas, no Cinema 4D, como é que funciona, no 3D, para vocês terem ideia já ir se familiarizando, tá? Então, também pode ficar tranquilo que a gente não vai falar nem de produção, ainda nem de funções, ainda de software, nem nada. Só quero mostrar para vocês como funciona e como foi meu pensamento desenvolvendo esses produtos, tá? Vou dar o play, tá? Ok, aqui a gente tem a primeira imagem, tá? Aqui tá 100% focado no ADS, tá? Essa apresentação aqui. Então a primeira imagem, os primeiros segundos que a gente tem, tá? Quando a gente tá trabalhando com ADS e esses materiais vão para rede social, para ser patrocinado na rede social e YouTube, geralmente a gente tenta o máximo possível trabalhar já com um início de cena, já mostrando o que é que a gente vai apresentar, tá? Porque às vezes a pessoa tá ali usando o celular e ela passa de uma vez, mas pelo menos ela fica na cabeça dela o que diabo quer velcro, entendeu? Que esse aqui é um headset, entendeu? Então, na publicidade a gente tem alguns padrões de produção, né? Tem alguns padrões de produção que a gente segue, né? Então vamos lá. Cena de frente do headset. Temos aqui uma cena mostrando um filtro já. É o headset que ele tem Surround 7.1. Criei uns efeitozinhos legais, complexos e lines, né, de LED, e coloquei aqui, ó, o L, o RS, o R, como é o padrão de Surround 7.1, né. Uma cena com o logo, mostrando o design, alto conforto, tal. Aqui mostrando um pouco da espuma, né, macia ajustável, alto-falante 50mm. A gente tem um cabo USB de 2,2 metros. Esse controle aqui, né? Controle de volume e play. O produto em si, mostrando o microfone ajustável. Últimas informações que não caberia no frame. Por que não caberia? Porque essas informações aqui são informações secundárias, tá? Todas as informações que a gente setou aqui nas cenas, nas primeiras cenas, foram as mais importantes até as menos importantes, tá? Então a gente teria o headset em si, Surround 7.1, que é o forte dele, quebrando um pouco o gelo de tanta informação para mostrar o produto em si, o design, né? Conforto, e depois outras informações mais importantes. Vamos lá, a espuma dele é muito macia, tá? Realmente é muito macia. Eu tenho um produto em mãos, eu tive que ter o produto em mãos para dar o tchan final nele, tá? Alto-falante 50mm é um diferencial. Esse controle também é um diferencial, porque esse controle ele é de botãozinho e tem um negocinho de rolar para aumentar o volume, é diferenciado. Esse cabo com proteção é muito bom, que ele não enrola, tá? Ele não enrola de jeito nenhum, cara. Testei muitas vezes, não enrola. E aqui são coisas secundárias, software exclusivo, não tem como ilustrar. Iluminação RGB já tá ilustrando várias vezes. Entrada USB não precisa, que é padrão. Alça ajustável também eu achei que não precisava, porque todo headset tem, tá? E
assinatura final do produto. Headset Gamer Velka. Essa aqui eu ajustei primeiro no Photoshop e depois eu joguei aqui no Motion, tá? Então, no caso, isso aqui foi na pós-produção. Não existe isso daqui no 3D, tá? 3D é somente fundo e aqui o produto. Eu usei uma máscara no After com um passe de Material ID, que depois eu vou mostrar para vocês o que é. Que ele separa todo tipo de material e você consegue recortar tudo que você quiser da cena, botar coisa na frente ou atrás, tá? É muito da hora. Assinatura final e assinatura da marca, tá? Isso aqui foi desenvolvido bem rápido também. Ainda não tinha um prazo muito grande, tá? Agora vamos à parte de produção, como é que funciona. Primeira coisa, esse headset ele veio de fábrica renderizado errado. É normal quando vem material da China ver renderizado errado, tá? O que acontece? Vamos lá, vou abrir esse produto para vocês darem uma olhada aqui, que aí eu tenho na mão, tá? Vamos lá, olha a diferença desse produto. Esse produto aqui é um render que vem direto da China, tá? De apresentação do produto. E aí eu vou apontar para vocês algumas coisas. Primeiro, essa alça, a textura tá errada. Esse detalhe não tá correto, como é o produto em mãos, tá? Eu tenho um produto em mãos, então para mim é sempre diferencial quando o cliente manda para mim um produto para mim ter em mãos para me ver os detalhes. E esses detalhes fazem diferença na hora que o cliente está vendendo o produto. Então faz a diferença para mim mostrar o que é que o cliente está vendendo de detalhe, de diferencial, entendeu? Então, vamos lá. Essa parte aqui de conector desse microfone aqui, ó, dessa alça, tá errado, tá? Essa textura aqui de metal tá errada, não é desse tamanho, é menor, é mais fina, tá? A luz da ponta do microfone não é amarela, tá? Não é amarela. Ela é, se não me engano, é azul ou roxo, tá? Já eu vejo no render. Essa espuma tá totalmente errada. Tá dura que parece que é a mesma textura que colocaram aqui. Você vai sentar e porra, vai botar no ouvido isso daqui, vai amassar teu ouvido, entendeu? Então, esse cabo também tá errado. Ó, o cabo tá preto, não tem uma textura mesmo que é do cabo. E aqui é metálico, tá? Tá totalmente borrado aqui, ó. Então, tinha que ter um reflexozinho. Então, tudo que tá aqui tá errado. E aí você pega um render desse e coloca no site para venda. Quem vê um headset desse já pensa, porra, se eu meter isso aqui no meu ouvido vai estourar, velho. Isso aqui, para 2 meses, meu ouvido cai, entendeu? Não tem conforto. É diabo de ferro esse daqui, tá entendendo? Isso aqui parece que é de estofado, entendeu? Então, totalmente irreal com o produto em mãos. E aí, vamos lá. Olha a diferença desse headset para minhas fotos que eu tirei aqui, ó. Tá, ó. Metálico. Olha a espuma como é diferente. Olha o conector. Olha o tipo de textura aqui do microfone, tá? Olha as espumas, como é que é, realmente, ó. Tem uma costura, entendeu? Tem uma costura. A espuma é muito macia. Ela tem uma certa deformação, entendeu? Não é corretinho, certinho, tá? Então é bem diferente. Eu tirei foto para mandar pro próprio cliente para fazer o look dev, tá? E aí o que é que acontece? Vamos lá. Modelagem do produto. Depois de ter juntado logotipo, tudo, algumas fotos do produto e o produto em mãos, eu comecei a modelar o produto, tá? E aí o que é que acontece? Deixa eu desligar essas luzes aqui e tirar a textura. Comecei a modelar o produto, certo? Modelando aqui e tal. Não vou entrar nessa parte de modelagem ainda, mas você tem um produto com uma malha boa, né? Não tão agressiva, totalmente de quadrados, malhada e com subdivide, tá? Totalmente hard surface, tá? E aí o cliente viu o look dev final, né? Depois eu texturizei e fiz um look dev com algumas luzes aqui, ó, mostrando as partes, tá? E o que que acontece? A gente chegou nesse resultado aqui, ó, de algumas partes. Ó a diferença já da espuma, né? Ó a diferença de alguns detalhes onde bate a luz, o RGB em si, tá? Olha a diferença dessa espuma aqui, ó.
aqui tá errado, mas foi corrigido e tal, mas olha a diferença dessa espuma, desse tchan aqui, tá? Olha isso. E aí a gente foi fazendo, mexendo, alterando até ficar ok. Isso tudo em 2 dias, tá? Modelagem, texturização e aprovação do cliente 2 dias. Aí a gente começou a trabalhar a animação, tá? Pra fazer as cenas, tudo direitinho. E o que que acontece? O diretor de marketing me mandou os filtros lá do produto. Então, tinha todas aquelas informações que foi mostrado no produto, né? É o áudio 7.1, tá. E aí eu abri o Photoshop aqui e comecei a rabiscar e fazer a storyboard. E aí eu botei as cenas do início até o final, discutindo com o diretor de marketing, né? Qual que é a informação mais forte no headset? 7.1, essas coisas. E aí a gente foi até os finais. E aí eu peguei uma cena, montei outra. Quando eu vi que só faltava uma cena mais ou menos para não ficar tão entupido de cena, aí eu botei todos os filtros de uma vez, que foi aquela cena que tinha USB, RGB, tal, né? Ok. E aí aprovamos o storyboard. Geralmente a Superframe deixa eu sempre trabalhar com minha direção, eles nunca deram pitaco assim, né? Eles sabem que a construção desse material ficou bom. Animação aprovada, setagem de render, né? Onde a gente faz renderização. Eu tenho algumas... Eu não sei se eu tenho mais sequência de imagem aqui. Eu não tenho, porque eu sempre limpo para o HD não ficar entupido. Mas fiz a sequência de imagem, joguei no After, fiz a pós-produção e a gente entregou o final em 2 formatos, 4K 1080p, tá? Outra coisa que eu acho que uma pessoa me perguntou no Instagram: como tem muita gente fera no mercado, como é que eu posso me diferenciar? Cara, seja bom em alguma coisa ou dê produtos e faça sugestões pro cliente. E aí eu falei para ele: cara, vou te dar o VT, né, em contrato, e vou te dar mais 6 renders aí do produto e ainda vou fazer uma ID visual para você apresentar esse produto novo. Porque a sua ID visual tá horrível, entendeu? Não tá legal, o seu designer não tem experiência e a gente tem experiência aqui. E aí, se você gostar, você taca o pau aí, tá? Fica de brinde pra você. E aí a gente construiu aqui, ó, renders steel, 10.000 pixels, 300 dpi, já tratado, tá? Tem um tratamentozinho no Photoshop, cada um, tá? 6 ângulos aí, 6:7, entendeu? E aí você consegue ver aqui a diferença desse headset para aquele outro lá, tá? Ó, a textura é realmente assim, tem um brilho legal, aqui é roxo, os encaixes de cabo estão corretos agora, a espuma, o metal, entendeu? E o que eu gosto muito de trabalhar são luzes de corte, ó, essas luzes que dão muito detalhe, que quando você anima a luz também no VT, ele dá um tchan a mais, então a movimentação de luz faz muita diferença, e essas luzes de cortes também destaca muito o reflexo do produto e ele fica mais bonito, tem mais ganho. E aqui tem alguns flyers da ID Visual, tá? Tá tudo em 4K e foi usado bem na campanha. Eles trocaram sempre na página de Facebook, postaram em rede social muitas vezes algumas coisas assim, entendeu? E quem não conhece, segue lá Superframe no Instagram. E basicamente foi isso, e a gente conseguiu matar esse cliente e hoje a gente trabalha com eles em outros projetos. Tenho aqui 2 monitores para matar ainda, tô enrolando até. E estamos fazendo aí, tá? Outro projeto que eu fiz para Superframe, tá? Esse projeto aqui teve um storyboard e eu dei uma pincelada a mais. Como a gente teve um prazo melhor, eu dei uma pincelada a mais, tá? Aqui tem alguns shots das cenas, mas eu vou mostrar primeiro o VT, tá? Mais uma vez, como eu frisei, né? A gente entra com o que é o produto. Eu gosto de fazer isso, mas tem outros VTs que eu não faço, porque o diretor de marketing pede outra abordagem, tá? E aí depende de marca para ter sua identidade visual. E aqui a gente criou essa identidade da Superframe sempre começar com o nome do produto e os primeiros 2 segundos aí e o produto em si já de frente. A gente tem aqui, ó, como eu tinha falado, luzes de corte, tá? Que consegue dar um ganho já. O produto ele tá surgindo nas luzes aqui, ó. Ele tá surgindo nas luzes, então dá uma cena legal, entendeu?
uma simulação de um efeito. A ideia disso daqui surgiu na minha cabeça de que seria o complemento nas partes de fora, porque ele tem, ó, hexágonos, hexágonos aqui, ó. Entendeu? Ele tem esses hex aqui. E aí eu veio na cabeça, vou fazer então isso daqui como se estivesse formando na fonte depois e tal, e tal, e tal. Umas cenas assim, e a gente foi fazendo. Agora aqui era para dar o diferencial na fonte, tá? Aqui é uma apresentação, assim, é uma cena que a gente chama de cena de apresentação de algo que vai acontecer, né? Então aqui normalmente é um chip e ele está sendo energizado. Aqui a gente tem uma placa digital, está sendo energizado, né? A gente tem uma simulação, aqui são os cabos, o chip ainda energizando. E aí ligou a fonte no PC, tum! Aí o chip energiza, né? Bom, feito os efeitos de entrada do produto, a gente tem os filtros. Como é uma fonte, né? Uma fonte é um produto que a gente não tem tantos filtros, né? É mais... o que uma fonte tem? Ela tem ventoinha e passa energia, né? E aí tem umas coisas de característica dela. É o PFC ativo, né? Então a gente tinha poucos filtros, tinha uns 2 ou 3. Então eu tinha que fazer alguma coisa para esse VT não ficar só 20 segundos, 10 segundos, né? Então a gente teve que pensar em alguma coisa aqui e criar uma introdução da história dessa fonte aqui, ó, que ela tá se formando e tal. E aí vem, ela energiza, e aí liga o cabo, e aí vem as informações mesmo da fonte. A ventoinha, o PFC ativo, um ângulo de perfil para mostrar os certificados dela e tal. Essa cena aqui é muito legal. Vou até mostrar como é que ela foi feita, tá? Vou até passar de novo, ó. Ela ficou muito legal. A gente gostou muito. Basicamente é dos cabos de organização flat. Esses cabos são muito da hora. E aí, cena final, mostrando as versões. Assinatura, fechou o VT, tá? Vou abrir aqui primeiro o storyboard para mostrar para vocês como a gente fez o storyboard disso daqui. Tá? Basicamente aqui é o storyboard que a gente tem. Como eu já tinha feito no primeiro VT a assinatura, eu sabia quantos segundos eu precisava de assinatura, tá? Então eu aumentei mais ainda o tempo de CGI. Eu peguei 52 segundos e dividi em cenas. E aí eu fui desenvolvendo as cenas até chegar na última filter e mostrar a cena final. E aí nós temos aqui, primeira cena, né? Cara, storyboard é feito assim. Tem gente que faz melhor. Eu fiz o máximo possível que eu podia. Eu fiz junto com o cliente, né? E a gente foi montando essas cenas aqui. E isso em si é o storyboard, né? Uma placa de história, no caso. A gente está montando uma história do início até o fim daquela produção. Então temos aqui a fonte de frente, né? Temos a fonte de frente, ela rotaciona, meio que ela dá um efeito em câmera lenta, pull e push, né? Um efeito com esses hexágonos, de algum jeito a gente tinha que bolar para mostrar algum efeito baseado nesses hexágonos que ela tem de referência aqui, né? Uma cena mostrando essa parte aqui mais de perto, os hexágonos. Uma cena com textura sci-fi de placa e mostrando um chip, e aí que a gente sabia que ia ter um chip que ia explodir, porque a gente tinha visto uma referência muito legal, mas era de outra coisa. Era de um chip de um processador que ele explodia, acoplava na placa-mãe e aí energizava. Então a gente queria alguma coisa assim. Bem lúdico mesmo, então não é nada assim físico, concreto. E aí a gente fez isso daqui, efeito de transformação para fonte ou para o logo, a gente fez logo os dois, e eu tinha uma referência, usei essa referência. Cabos, né? Referência, eu também tinha uma referência parecida com isso daqui, então a gente meio que entrelaçou os cabos e fez uma animação bem legal. É uma cena de impacto da fonte acoplando a tomada, né? E a cena do chip em si, de explosão, tá? Também vou mostrar como foi feita essa cena de chip, essa cena aqui,
Provavelmente essa também, tá? Cena da ventoinha mostrando, a gente mostrou. Teve algumas cenas adicionais, eu acho, que eu fiz pra completar. Ângulo. Cena de perfil do logo e a cena dos cabos flex, né? Flat, no caso. É porque eu botei errado ainda aqui. Tá? E aqui em si foi o storyboard base pra gente construir o VT em cima disso daqui. Sabendo disso daqui, eu sabia realmente o que eu precisava modelar. Então, como eu tô de frente aqui da fonte, eu precisava modelar ela com os hexágonos vazados, que é hexágono vazado, e tinha que ter coisas dentro. Então, eu tive que abrir a fonte, tirar foto e modelar por cima o que é que tinha, para depois botar os elementos aqui dentro e ter alguma coisa aqui dentro para não ficar vazio, né? Não ficar feio quando estiver de perto. Então, tem muita coisa aqui que é gambiarra, cara. Muita coisa gambiarra, feito o mais rápido possível, entendeu? Até por conta do prazo. Mas o prazo era bom, só que prazo bom pra gente fazer os efeitos. Então, eu não economizei na parte de modelagem. Então, vocês vão ver uma malha aí bem entupida de coisa, mas não prejudicou o projeto, porque não tem animação nenhuma quase nesse projeto aqui, no objeto. Vamos lá agora para produção, cinema 4D. Tá? Aqui seria, no caso, a cena do plug da fonte, tá? Ó, eu tenho uma animação de câmera, né? Eu tenho uma animação de câmera, tenho a animação do cabo indo para lá e tenho a animação do botão aqui, tá? Então esse botão tá separado, esse cabo tá junto inteiro, mas tá separado dessa fonte. E aqui eu tenho toda a malha da fonte, vou tirar aqui, ó, para vocês verem o objeto em si e aqui a malha de modelagem, tá? Então, tem uma animação aqui, ó. Umas técnicas que a gente usa para dar impacto na câmera e tá tendo impacto ali da tomada e junto a câmera tá indo junto para dar uma sensação de impacto, né? Tá? Então essa cena aqui é uma das cenas. E como eu trabalho hoje com cenas separadas, e por que eu trabalho com cenas separadas? Porque eu consigo equilibrar as luzes, eu consigo fazer o que deve de cada cena e não fica um negócio assim muito chapado igual cada cena. Então cada cena tem uma estrutura de luz na mesma pegada, mas animação diferente, tá? Mas isso vocês vão entender mais no curso lá na frente, tá? Aqui é uma animação bem de boa. Outra cena aqui. Essa cena aqui é a cena de explosão do chip, tá? Ó. Ó como é que ela é no 3D em si. E ó como é que ela é aqui. Renderizado, né? A gente tem um material aqui, tá? Como é que eu fiz esse efeito com esse material e essa luz vermelha aqui dentro, ó? Tá? E como é que eu fiz esse efeito aqui também? O que acontece? Quando a gente está pensando em 3D, a gente está pensando em animação de polígonos, essas coisas. Mas basicamente aqui em cima, vendo de outro ângulo, tá? Ó, eu vou desligar esse modificador que está fazendo uma animação para vocês terem uma ideia. E aí aqui eu tenho um cubo, tá? Um cubo que ele tem essa textura sci-fi, tá? Embaixo eu tenho um plane. Então, basicamente, esse cubo está por cima do plane. E esse cubo está usando uma textura de displacement que ele sobe vazado. Então, ele já sobe vazado aqui, ó. Ele sobe vazado aqui, entendeu? Esses buraquinhos que a gente tem luzes vermelhas. No caso, a luz vermelha, ela é esse plane aqui, tá? E aí, esses buraquinhos aqui é da textura que ela vaza para dentro e aí dá a impressão de profundidade. Então, você consegue mesclar objetos em vez de mesclar material. Que para mim é muito mais fácil e mais leve no render. É uma gambiarra que funciona. Vocês podem não estar entendendo, mas é assim que funciona as gambiarras da vida do 3D. E aí temos isso aqui em cima. Para fazer esse efeito aqui, né? Ó, o efeito tá realmente no box. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um displacement com alguns efeitos aqui, ó. Ó, tá vendo esse negocinho aqui, ó, esse cone? Esse cone aqui, ele tá regulando onde é que tá o efeito aqui, ó, em si. Então aqui não tem nada e quando ele desce, ele vai empurrando
esses quadradinhos aqui pra fora. Entendeu? E aí ele faz esse efeito, ó. E aí, como eu tenho três aqui, um tá empurrando para fazer os efeitos laterais e o outro vem empurrando mais uma quantidade aqui para não ficar muito seco, né? Muito forçado, ó. E esse último aqui, ele tá fazendo o contrário, ele vai limpando. Tá? E aí a gente tem uma impressão de que teve uma explosão, um terremoto, né? Então a gente tem esse efeito aqui, ó. Se eu desativar ele, ó, ele tá limpando ali, ó, voltando a geometria ao normal. Tá? Então é assim que a gente faz algumas coisas aqui no Cinema 4D. E isso aqui é animação de displacer, né? Eu nem entrei no MoGraph ainda, tá? Esse efeitozinho que a gente tem aqui, ó, também é displacer, tá? É outro tipo de displacer. Ele tá fazendo automático, ó. Aqui parece bem feio, né? Mas na animação aqui é bem diferente porque a gente tem um certo efeito e um borrão aqui vai ficando mais maleado, né? Ó. Entendeu? Aqui é um chip por cima. No caso, o chip aqui ele tá liso e aqui eu tenho um box dentro do outro. Então o que é que acontece? Quando o chip entra, é outra textura por cima que quebra. Então é outro displacer aqui que quebra por cima vazado, entendeu? Então ele dá esse efeito aqui, ó, de destruição. Então eu tô trocando uma textura por outra, botando um objeto dentro do outro, entendeu? Então tem vários meios de chegar nesses efeitos aqui, mas eu procuro sempre fazer o mais rápido possível para entregar a qualidade para o cliente, tá? Ok? Outra cena para a gente ver aqui. Cena final, não tem muito mistério, tá enquadrado, tem um gridzinho, né? Tá bem enquadrado, a gente tem espaço aqui e tem um movimento de câmera bom, bem limpo. Essa é a cena que eu tinha falado dos cabos, né? E isso daqui é muito importante na pré-produção. O que é que acontece? Eu poderia ter modelado estático os cabos? Poderia, tá? Mas os cabos eu fiz com uma função de spline. Então, cada cabo aqui é uma linha onde a geometria segue ele. Então, eu consigo animar como eu quiser, entendeu? Então, tem essas coisas aqui no Cinema 4D, entendeu? E aí a gente já começa a usar também MoGraph nessa produção aqui. Então, a gente tem, ó, uma animação que foi feito dos cabos, meio que uma modelagem procedural que segue essa spline aqui. Cada cabo é uma spline, uma linha que já está pré-pronta, onde a modelagem vai seguir. Tá? Então a gente consegue fazer isso no 3D. E isso que é o channel de animação 3D. Tá? Então realmente é assim que funciona. A cena de entrada, né? Como eu mostrei para vocês naquela parte, a cena de entrada, como é que ela funcionava aqui? Vamos lá. A gente tem um objeto, né? E aqui na cena de entrada tá começando com as luzes batendo e animando, né? Ó. E aí o objeto vem e aparece. E aí quando ele rotaciona, acontece um flash de luz aqui e tal, 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 tal. E o que é que aconteceu aqui quando eu produzi isso, ó? Eu tenho luzes sendo animadas, tá? Então a gente tem dinamismo aí também na luz, que faz muita diferença na animação. Dá mais grandeza para animação, mais estilo. E isso a gente consegue também fazer nesse software 3D, tá? Animar tudo que for possível que exista no 3D, a gente consegue animar. Luz, textura, tá? A gente consegue fazer muita loucura aqui dentro que resolve muito a parada. Antes eu vou mostrar isso aqui da Redragon, que ganhei até um prêmio por ele, tá? Ó, vocês podem ver aqui, eu tenho um print de como estava sendo no 4D. Isso aqui tudo é modelagem procedural. Eu só modelei essa parte aqui, clonei o resto. A gente consegue fazer isso no Cinema 4D. Você modela uma coisa e clona o resto para fazer cenário. Você consegue fazer alterações na clonagem e tudo. E basicamente eu criei um cenário sci-fi com algumas luzes. Aqui são planes de luzes, no caso, tá? E aqui tem alguns shots do produto. É uma mesa sci-fi que eu coloquei o produto em cima, é um gabinete, né?
Foi pintado pelo Hofer, acho que é o Hofer o nome dele. É um cara que faz skin pra CSGO. Faz umas pinturas muito doidas lá pra skin de jogos. E aí a gente teve esses shots aqui, tá? Shots de valorização do produto, tá? Pra quem não sabe sobre borrão de lente, essas coisas, dificilmente eu trabalho esse efeito de lente no Cinema 4D em si, no render 3D. Eu sempre faço um passe lá que se chama Depth of Field. É um passe que ele exporta informações de luzes e eu consigo de profundidade também, e eu consigo trabalhar esse efeito aqui no After Effects, tá? Então é muito mais leve para você trabalhar esse efeito de lente borrado aqui no After Effects, ó, como ele borra lá atrás e aqui vai ficando menos borrado, você já tem mais foco aqui, tem foco onde você quiser. E basicamente o plugin você bota o passe lá de DOF e você clica onde você quer foco. Se quer foco ali, você clica ali. E aí ele faz o efeito funcionar, tá? Então tem muita coisa na pós-produção que você não bate cabeça, tá? Vou mostrar esse VT aqui. Um dos VTs que eu achei muito da hora de produzir, ó. Olha os efeitos aqui laterais, ó. Tem uma animação de luz, tem tudo da hora. Isso daqui é na mesma ideia daquele displacer, tá? Isso aqui é feito com MoGraph, não é partícula, tá? Mas ficou muito da hora, muito bem feito. Algumas coisas eu não gostei, eu tive que fazer de acordo com o cliente, mas tipo esses movimentos de câmera assim, eles gostam de movimentos com ação e tal. Mas a gente conseguiu dar um resultado melhor. Olha o que é que a gente tem aqui nessa cena desse shot aqui. A gente tem um produto que estava aberto, ele rotaciona e dá um efeito de câmera lenta, de impacto, né? E o que é que a gente tem na cena? Frase de efeito, produto em foco, atrás está bem borrado, a gente tem um cenário bonito, legal, para esse aspecto. Essas deformações que tem aqui na textura, ó, lateral aqui, essas coisas aqui em cima, é textura, displacement. E aqui a gente tem, ó, uns pontinhos brancos, tá? Isso aqui são dusts, aquele tipo de textura dust de poeira, tá? Então, o que é que acontece? O 3D foi seco, o borrão é na pós-produção, a colorização é na pós-produção e esse efeito de dust eu preferi fazer na pós-produção, que era mais rápido, tá? Então é footage, tá? Baixar da internet mesmo. E aqui a gente tem a cena final com a assinatura do produto. Tá? Vamos para outro produto aqui. Headset chamado Morcego, tá? Aqui a gente já tem uma abordagem diferente. A gente tá mostrando algumas cenas do produto para chegar no clímax mesmo, junto com a trilha. Então é uma abordagem diferente da marca, tá? Aqui já ficou muito da hora quando eu produzi isso daqui. Eu tinha recebido o modelo, ele vem seco, né? Teve algumas modificações no modelo, já não modelei na mão, mas eu tive o produto em mãos. Então a textura disso aqui estava errada e eu tive que fazer. E aí eu fiz um metal onde realmente é assim, ó. No real, ele tá à mão. Ele tem esses cortezinhos aqui, ó, de metalizado. É muito da hora. E esse efeito aqui ficou muito da hora na chamada. Tá, ó. Como é um mercado voltado para CSGO, mais o Fallen, né? O Fallen é aquele cara lá que ganhou vários meses no CSGO. Como é voltado, a gente tentou fazer alguma abordagem com efeitos de áudio do CS, tá? Smoke, flash, essas coisas assim, ó. Tá? Para mostrar que tem um áudio 7.1, tem um controle, tal. E uma cena final onde mostra que tem um cabo removido. Opa. Morcego, fechou. Esse VT foi da hora de produzir. Esse VT aqui a gente já teve um prazo menor. Foram 5 dias para produção desse VT. Então foi correria e eu não consegui fazer um cenário. Então a gente trabalhou sempre mais no fundo preto para deixar o foco no produto. Como era um negócio mais sombrio, mais Batman, né? Ficou muito Batman esse VT aqui. Outro VT que a gente produziu e foi da hora.
é com RGB. A ideia era ela começar mostrando o nome do produto. Eu que desenvolvi essa ideia pra gente ter algo já RGB de cara. E aí fazer esse efeito aqui, ó. Tá? De concepção do produto. Isso aqui é MoGraph. Isso aqui é um sistema de partícula... Não é de partícula, né? É de efeitos que tem no Cinema 4D chamado MoGraph. Então a gente consegue fazer a animação, em vez de transformar em partícula, a animação da geometria. Então tá bem quebrada a geometria aqui para ter esse efeito e parecer que são partículas, mas não é. Tá? E o borrado, ele dá a impressão de que você tem pontos de partícula. Tem aqui o headset em si, né? Alguns shots legais, ó, do RGB. Tá? Outro produto que veio modelado, mas eu tive que dar o tchan na mão. Eu tive produto em mãos também. Tá? A gente teve uma versão rosa dele. A versão rosa eu tive que texturizar com fotos pro WhatsApp, mas a gente conseguiu fazer a correria e trabalhar esse VT. Bom, aqui eu tenho um projeto que ainda vai ser lançado, né, esse VT, mas eu posso mostrar algumas partes, tá? Que é um shots, tá? Vou mostrar essa parte aqui. E aqui After Effects é um programa de edição e efeitos, tá? Composição, tá? Temos aqui o que está realmente sendo mostrado. Vou até ocultar essas linhas. Tirar essa linha daqui, que ela me ajudou. Ok. Temos aqui um projeto de pós-produção de uma cena, tá? Aqui já tem todas as cenas compostas, ó. Então, cada negocinho aqui é uma composição, tá? No que eu estava trabalhando, e dentro de cada composição eu tenho objetos também, tá? Eu vou mostrar assim bem rápido, porque eu não posso explicar tanta coisa, mas eu quero mostrar o que a gente pode fazer na pós-produção, tá? Como eu tinha mostrado antes, a gente tem arquivos EXR, tá? Minha pasta de render aqui, arquivos EXR, tá? Um arquivo desse, ele tem... Você pode colocar várias layers dentro desse arquivo, tá? Então, como eu renderizei ele desse modo de multipass, eu tenho aqui, ó, já separado dentro do After, cada passo separadinho. Então, eu renderizei só o build, que no caso... Deixa eu ocultar aqui as outras partes aqui, ó. Só o build mesmo. Eu usei um denoiser para limpar mais a cena e ter menos ruído, porque eu tinha pouco prazo de renderização. Então, eu tenho aqui, ó, só renderização seca. Eu tenho aqui os reflexos, onde eu aumentei todos os reflexos. É um passe também de reflexo, tá? E isso tudo veio no EXR. Para ficar mais claro ainda como é que funciona, vamos lá. Hoje na cinematografia e CGI a gente trabalha com base de CGI 3D de 30 FPS. Tá? O que são 30 FPS? Tá? São 30 frames por segundo, tá? Vou até digitar aqui. Tá? São frames por segundo e basicamente hoje a gente trabalha na cinematografia com CGI, a gente trabalha 30 FPS. Tá? É uma base boa para a gente trabalhar o 3D. Tá? O 3D em si. O que acontece? Como que isso influencia no meu arquivo, no meu projeto? Como eu falei, são sequências de imagens, tá? Então a gente tem uma imagem aqui, outra imagem aqui, outra imagem aqui, tá? 30 dessas imagens, que a gente está chamando de frame, tá? Isso aqui é um frame, isso aqui é outro frame, e isso é outro frame. São fotos, tá? Então a cada 30 fotos a gente tem 1 segundo, tá? 1 segundo de animação. Então, no caso, a cada 30 arquivos desse aqui, desse XR, vou até botar em lista. Classificar por tipo. A cada 30 aqui, mais ou menos, sei lá, a gente tem uma animação, tá? Então, isso que é o cálculo feito para a gente ter uma animação correndo, tá? Então, são várias fotos tiradas que, quando você anima ela, você começa a passar essas fotos mais rápido, você tem 1 segundo de animação, entendeu? Então é assim que a gente funciona na renderização. A gente está renderizando em sequências de imagens, são arquivos, e essa quantidade de arquivos aqui vai dar tantos segundos de animação, tá? O que acontece? Vou até desenhar mais para cá. Finge que eu tenho uma sacolinha, tá? Aqui eu tenho uma sacolinha, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, tá?
Cada sacolinha é um arquivo XR. 1, 2, 3, tá? Como se fosse aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Para fazer um segundo de animação, como eu trabalho a 30 frames por segundo, então a cada 30 fotos eu tenho um segundo de animação, tá? Então, como é que funciona o arquivo XR em si, a mágica que acontece? Como eu tenho uma sacolinha aqui, digamos que eu tenho no frame 1, eu estou lá setando o renderização, e eu escolho que tenha um passe de build, que é uma camada, tá? Uma camada de passe de build, que no caso é a renderização seca, sem efeito nenhum, tá? Lisa, do jeito que a gente está vendo aqui, ó. Sem tratamento, sem nada, ó. Só animação, tá? Do jeito que está lá no 3D no preview. Outro passo, só as sombras. Outra camada, chama de passo porque são multipés, né? Mas são camadas. Outra camada, só reflexo, tá? Outra camada, só as luzes, para mim trabalhar a luz diferente. Outra camada, o bloom, para dar aquele efeito quando a luz bate, ficar mais borradinho, né? E aí, por assim vai, outros tipos de camadas mais complexas. E aí, ok. E aí, quando eu estou renderizando num frame, eu estou renderizando a sequência desse frame aqui, todos os frames vai renderizar essa quantidade de passos aqui. E cada passo, cada camada vai ser sincronizada com o que está renderizando aqui nos outros passos, nos outros frames, né? Nos outros arquivos. Entendeu? E aí, quando eu junto tudo, eu tenho uma sequência da animação, né? A sequência da animação inteira, de X frames, de 0 a X frames. E eu consigo separar cada camada de animação aqui da sequência, fora isso daqui. Então eu tenho uma camada aqui, ó, só de build. Eu tenho uma camada só de reflexo. E aí quando eu junto, eu posso regular o reflexo, ó, aumentar mais as luzes do reflexo. Uma camada só de pós-effect, que é o bloom, ó. Tá vendo, ó? Só as luzes mesmo que eu queria, que é do RGB, do LED e tal, ó. Então eu consigo isso separado, tá? E outras coisas, o Material ID, como eu tinha falado, ó, você consegue separar por cor, ó, partes do objeto e etc. Do material. Depth of Field, que ele identifica o que está na frente é mais escuro, o que está mais atrás é branco, aí ele faz o cálculo e você consegue fazer aquele efeito de borrão de lente por esse cálculo. Tem muita coisinha aqui complexa, mas que é muito da hora, faz muita diferença na pós-produção. E basicamente é isso. E é por isso que o arquivo XR é tão bom. Principalmente porque, por exemplo, você já tem essa facilidade de você exportar tudo em camadas, né? E em sequência de imagem. Aí digamos que essa animação aqui eu estou no frame 68. E aí daqui até aqui apareceu alguma coisa na minha cena aqui bizarro. Então eu errei a animação, errei essa parte de animação e eu preciso limpar isso daqui. E aí, se você não sabe trabalhar com XR, você vai renderizar tudo de novo. Entendeu? Você não precisa renderizar tudo de novo. Você vai pegar de onde está começando o erro e até o final, modifica lá no 3D e renderiza novamente só essa sequência de imagem aqui, tá? No caso, eu renderizaria dessa parte aqui até aqui. E aí, quando eu renderizo por cima os arquivos, a minha pós-produção aqui ela não muda. Então, tudo que está setado no After Effects, você não precisa setar de novo. Ele só substitui a sequência dos arquivos, cada frame, e atualiza a pós-produção com base no que é calculado. Então, esse aqui tudo é procedural, tá? A gente faz uma pós-produção bem procedural aqui. E funciona muito bem. E por isso, produtores de alto nível usam esse sistema, esse workflow de trabalho, para você diminuir o máximo possível de problemas com alteração e trabalhar mais rápido ainda, tá? Evitar problemas, perdas, principalmente perdas de render, porque eles trabalham mais com farm render. Então, renderizar tudo de novo, cara, é um gasto absurdo. Do que renderizar pingado, né? Tá, falamos disso. Mostrei para vocês aqui camadas, tá? Então, por exemplo, na pós-produção, já que eu trabalho com camadas aqui com arquivo XR, eu posso aumentar o reflexo ali, ó. Tá? Só duplicando aqui a camada, ó. Tá? Ou eu posso deixar esse reflexo e diminuir, tá? E regular como eu quiser. Eu posso animar que aqui fique com mais reflexo e lá na frente o reflexo diminua ou aumente, entendeu? Então eu posso animar também isso. Então tem muita coisa que dá pra você fazer. O bloom ali da luz, ó.
você consegue aumentar. Entendeu? Então é muita coisa que você resolve aqui para não ter que renderizar de novo, ó. Entendeu? É a camada de borrão ali, ó. Tá? Como é que funciona esse plugin aqui? Tá? Basicamente aqui tem uma camada de ajuste, aqui eu tenho um controle do efeito, e aí eu tenho aqui um botãozinho onde eu clico, onde eu quero na cena o foco. Tá? Eu uso esse passe aqui para identificar o cálculo. Ele é renderizado lá no 3D, você seta lá. E aí, essa camada aqui de animação toda, onde tem ó, esse cinza, esse degradê de cinza, ele está identificando a distância dos objetos da câmera. Então, quanto mais escuro, mais perto da câmera, e quanto mais branco, mais longe da câmera. Ele faz o cálculo, e aí ele vem borrando e fazendo efeito de lente, sabendo disso, aqui no 3D. Tá? E aí ele faz isso daqui, ó. Se eu clicar lá atrás, ó, ele vai focar lá atrás. Entendeu? Ó, ó a diferença, ó. E aí ele vem de lá, sendo nítido, até aqui, vindo borrando, tá? Mas o foco correto é aqui, tá? Outra coisa muito da hora do arquivo XR, tá? Da pós-produção que você consegue fazer. Vamos lá. Tá vendo que esse aqui tá muito claro? Às vezes você quer um shot mais escuro. Então se você usa... Deixa tudo ativado aqui, né? E aí tá muito claro, você precisa dar uma escurecida, mas você tem medo de estourar a luz, né? Você tem medo de estourar a luz. O que é que acontece com o XR? O XR, o arquivo, por padrão, você pode usar ele 16 bits ou 32 bits, tá? Para quem não sabe o que é 16 bits e 32 bits de cores, tá? Para me explicar agora vai demorar muito, então pode procurar no Google, que é uma coisa bem fácil para você entender. É a extensão de cores em si. E isso funciona aqui também por conta da luz. Então, se eu tenho um arquivo que está em XR 16 bits ou 32, eu posso puxar a luz ou diminuir, escurecer, né, no caso, e não vai estourar, tá? Aqui é uma cena inteira de tantos segundos. Aqui eu já tenho mais cenas e tem um color grade aqui que eu criei, tá? Aí, ó, a gente tratou melhor, tá? Usei Codilumetri, eu gosto desse plugin aqui que ele te dá muita coisa para você fazer mais rápido e mais fácil. Então, ó, já deu uma pegada diferente do tratamento, né? Então, a pós-produção, cara, a mágica de tudo é na pós-produção, tá? E aí a gente tem a animação toda com color grade mais diferente, ó. Ó, a diferença de antes, depois. Entendeu? A gente tem uma pegada mais diferente, ó. Antes, depois. Entendeu? Esse lobo, ó. Antes, depois. Já tá um negócio mais apresentável, mais bonito. Deixa eu ver outra cena aqui, ó. Aqui do mouse. Antes, depois. Antes, depois do color grade, tá? Então eu fiz um tratamento aqui base para ganho de reflexo e dos multipass dentro dessa composição, e aqui fora eu fiz o color grade de todas as cenas, equilibrando. Então é isso. Eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima aula.